Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. Aqui ao meu lado está o diácono Alberto. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro nas nossas vidas. E estamos aqui mais uma vez com permissão de Deus para trazer para você, meu querido, ensinamento da Santa Palavra de Deus sem distorcer as Escrituras. Amém, meu irmão? Amém. Glória. Glória a Deus. Sem distorcer as Escrituras. Porque para isso a gente estudou, né, irmão? O que significa, meu lado, esse quadro aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus? É Seminário Bíblico de Tipologia. O tabernáculo. O que significa? Fala um pouco desse quadro aí, meu irmão. Porque tem pessoas aí que estão mandando a gente estudar mais a Bíblia. É verdade, tem que estudar mais, aprender mais, né? Glória a Deus. Mas fala como se a gente nunca estudou, nunca fez um curso nem nada. Esse quadro aí significa o que para você, meu amado? Seminário Bíblico de Tipologia. Não se engrandecendo humildemente. Fala um minuto sobre esse. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não é verdade? Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: graça te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Jesus. Dou graças a Deus, né? Se você acha que nós não temos sabedoria dentro da palavra de Deus, respeite mesmo o tempo de crente que a gente tem, né? Eu não sei quantos anos Josias tem de crente. Quantos anos você tem, Josias? Meu amado, pela misericórdia de Deus, eu nasci num berço evangélico. Filho do saudoso diácono José Deodato. Quantos anos você tem hoje? 47 anos. 47 anos de crente, mais velho do que eu. Nos caminhos do Senhor, rapaz. Esse cara nasceu no Evangelho. O irmão Josias nasceu. Mas foi de berço, né? Esse cristão. É verdade. Eu aceitei Jesus com 17 anos. Hoje eu tenho 52 anos, 34 anos de crente. Que você não considera, respeito menos isso aqui que a gente, né, é verdade. A gente estudou, a gente fez curso, né? Graças a Deus. E estamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, é verdade. É para Ele. Não é verdade? Enquanto existem sábios entendidos por aí, né? Que não quer nem pregar, né, a palavra. E às vezes aqui trabalhando para Jeová. O conhecimento que eles têm das coisas mundanas, né? As pessoas procuram se aprofundar cada vez mais no conhecimento do mundo, né? Estuda, né? Faz teologia, faz isso, faz aquilo, né? Isso já trazendo para o lado do meio evangélico, né? Mas às vezes, irmãos, o apóstolo Paulo disse mesmo assim: não aprendi de homem nenhum, mas aprendi pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Um certo pastor, ele muito pregador do evangelho, conhecidíssimo, apesar no mundo inteiro, né? Um jovem chega para ele e diz: qual é o segredo de ser um grande pregador? Né? Ele disse: o segredo, meu irmão, de ser um grande pregador é estudar a Bíblia, orar, é verdade, orar e pregar a palavra de Deus. Aí está o segredo. É ler, examinar as escrituras, orar e pregar. Glória a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo é esse. Não é muita coisa não, é só isso. Tá vendo como é que é as coisas? Então, se a gente lê a Bíblia, entenda bem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu com Gamaliel, né?
Gamaliel. Era um professor da lei judaica, na época de Paulo, na época de Saulo de Tarso. Ele não era nem Paulo ainda. Era. Então, meu irmão, para convencer Saulo de Tarso, nem Pedro convencia, pelo que ele já tinha aprendido. Pelo que ele já tinha aprendido a respeito da lei judaica. Entendeu? Né? Ele aprendeu. Ninguém não tinha Pedro que convencesse Paulo. Né? Não tinha Filipe, não tinha ninguém, nada dos discípulos convencia Saulo de Tarso a se converter para Jesus. Por quê? Porque ele aprendeu de quem? Aprendeu de Gamaliel. Era seu professor da lei judaica. Não é verdade? Mas quando ele pede carta branca para ir prender os cristãos que estão em Damasco, no meio do caminho, aí ele tem um encontro com Jesus. Jesus derruba ele do cavalo. Jesus, quando ele cai do cavalo, cai cego, ouvindo aquela voz: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti regatear contra os meus arguilhões. Duro é para ti se levantar contra a minha igreja, Saulo. Mas quem é o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E assim Deus chegou para Paulo, sabe? Para Saulo de Tarso. Aí ele teve que realmente se converter ao Senhor Jesus. Depois dele convertido a Jesus, ele foge de Jerusalém, parece com 3 anos depois, já pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, Aí ele já chega dizendo: não aprendi de homem algum, a não ser pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão. Oh, glória. A Bíblia, ela é... A nossa Bíblia mesmo aqui, ela tem 66 livros. 66 livros. A gente tem que ler a palavra de Deus. De toda forma a gente tem que ler a palavra de Deus, para chegar aqui um pleno conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia do Senhor diz: errai-vos se não examinar as escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Errai-vos. Então o homem erra por não examinar as escrituras. Jesus Cristo disse o quê? Examinar as escrituras, porque cuidar de nela, a vida eterna, são elas que de mim testifica. E não querem vai vir a mim para ter vida. Irmãos, enquanto tem pessoas estudadas, pessoas formadas, por aí no mundo, que não conhecem as escrituras, como padre, como isso, como aquilo, que às vezes não conhecem o plano da salvação. Mas quando eles conversam para Jesus, que aceita Jesus Cristo como Salvador, não precisa muito tempo não para ele aprender as escrituras. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e faz entender as escrituras. A meu camarada estudou 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas 2 meses, 3 meses já está sabendo de tudo. Aí não tem mais nada que tire ele da presença de Deus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos entrar aqui na palavra de Deus, vamos? Vamos ler aqui a palavra de Deus? Eu quero ler em Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18. Já que Josias disse o quê? Josias, que teve alguém que falou o quê? Antes o Vaso vai falar a palavra de Deus para nós, mas eu botei esse quadro aí, Seminário Bíblico de Tipologia, que eu e o Varão fez aqui no Ministério Napoleão Falcão, porque tem gente aí nos comentários que mandou a gente estudar, Mas a Bíblia tudo bem, é bom estudar mesmo, tem que aprender mais, É verdade. Mas fala assim, desfazendo, querendo. Mas meu amado, se diploma, certify você, aqui tá um aí, de honra, de nome, nosso querido professor e pastor Napoleão Falcão. Eu e o Vaz aqui fez o seminário com ele. Isso certify você ou o nosso tempo de crente? Outra coisa, eu tenho mais diploma ali,
estudei a minha vida toda. Mas não é diploma, meu amado, que vai levar ninguém pro céu, não. É não. Não é anel de faculdade, não. De teologia, não. E às vezes do que adianta você ir pro seminário, recebe aquele anel bonito, bota no dedo, recebe um diploma mais bonito do que esse, para depois tá distorcendo a Bíblia, meu amado. Tá distorcendo Malaquias 3:10, tá distorcendo Mateus 23:23. Do que adianta você ir pro seminário e tá fazendo o contrário do que nós Deus aqui tá fazendo, tá pregando a palavra de Deus. E o que a gente quer é ganhar almas. Alma. Estamos pregando a palavra sem distorcer. Mas do que adianta você passar 5, 6 anos no seminário e chegar lá e aprender aquele hino nacional, o dízimo, distorcendo a Bíblia, chamando os irmãos de ladrão, discriminando quem não é dizimista. Mas enfim, o tema não é esse, né, irmão? Eu agradeço a você, eu quero saudar você com a paz do Senhor. Agradeço a você. Comente aí, eu não vou apagar o comentário de ninguém para que prevaleça a democracia. Amém, irmão? Amém, meu irmão, Mas amém. eu não estou triste, não. É só uma brincadeira tudo isso aqui. Uma brincadeira santa. Mas tá aqui, se diploma satisfaz o seu ego, tá aqui, ó. De grande nome, pastor Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Eu e o Vaz aqui fizemos seminário com ele. Ou você não conhece o pastor Napoleão Falcão? Mas se esse diploma não satisfaz você, tem mais. Mas o grande eu sou aqui, o grande sou é Jesus. Eu e o Vaz aqui, nós somos barro. Barro na mão do oleiro. E a honra e a glória para Jesus. O grande eu sou aqui é Jesus. Sem ele, a gente não somos nada. Aleluia. O que vai levar a gente para o céu, para o arrebatamento, é o amor, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O cartão de identidade de entrar no céu é o amor. Não é diploma, não é conhecer a Bíblia de capa a capa. Não. É simplesmente amar o próximo a si mesmo e aceitar Jesus como Salvador. Amém. Deus abençoe. Continue aí comentando. Muito obrigado a todos vocês aí. Continue me ajudando nesse canal chegar aos 1000 inscritos para a honra e glória do Senhor Jesus, né, varão? Amém. A gente vai comemorar. Em nome do Senhor Jesus. A gente vai comemorar com você, os 1000 inscritos, em nome de Jesus. É verdade? Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Vamos entrar dentro da palavra de Deus. Jeremias capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o vaso e o oleiro. Eita Jesus. Boa, oh, glória. O vaso e o oleiro. Olha a coisa boa do céu. Quem é o oleiro aqui? É Deus. Quem é o vaso? Somos nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Você é vaso. Como é que está o seu vaso? Está encostado? Como é que está o seu vaso? Está rachado? Jesus ele pode quebrar e fazer de novo, né? Oh, glória a Deus. Vamos lá? Aleluia. Eita Jesus. Glória. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que aparecera bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino, para edificar e para plantar
E se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito de lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorarei vossos caminhos e as vossas ações. Eita, maravilha! Eita, Jesus! Oh, palavra do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Eita, fala de vaso, fala do oleiro. Eita, Jesus! Glória a Deus! Você é vaso, Você é vaso, Glória a Deus! Aleluia! Glória Glória a a Jesus! Olha só que coisa linda! Deus chama Jeremias. Aí Deus quer mostrar algo para Jeremias. Deus mostra o quê? Um oleiro fazendo fazendo vaso. O vaso é feito. Aí depois o vaso quebra. Aí depois o oleiro começa a fazer o vaso novamente. Olha só. Eita, Jesus. O vaso quebrou a primeira vez, foi construído novamente. Aleluia. Irmão, nada está perdido. Oh, glória. Nada está perdido, meu irmão. Nada está perdido. Nada está perdido. O vaso novo. Um vaso novo. Deus pode fazer de você um vaso novo. Olha aí. Glória. Um vaso novo para quê, meu irmão? Para ficar dentro de quatro paredes, só falando em mistério. É só mistério para lá, mistério para cá. E você é vaso para quê? Você é vaso para o versículo 7. É para pregar contra a nação. Meu irmão. A Bíblia diz aqui, eu não farei vós, não posso fazer de vós como fez esse oleiro. Esse vaso novo. Irmão, Deus quebra o vaso e faz ele de novo. Oh, glória. Entenda bem como é que é as coisas. Deus, ele quebra o vaso e faz de Faz novo. de mim ser o vaso novo. Pai. É um vaso. Glória. A Bíblia diz aqui, olha. Descia a casa do oleiro e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso. Eita, Jesus, conforme o que parecia bem melhor, bem aos seus olhos fazer. O vaso que ele fez primeiro, ainda fez mais bonito. O vaso primeiro que quebrou, estava feito, formado o vaso. O vaso não quebrou, ele fez melhor. Entenda bem como é que é as coisas. O vaso ficou mais melhor do que aquele outro. Ficou mais melhor, irmão, do que aquele outro. Às vezes o vaso, meu irmão, o vaso, quando se refere aqui o vaso, o primeiro vaso, olha, quebrou. E o segundo vaso ficou mais bonito ainda. A obra da lei foi desfeita e veio a obra da graça. A obra da graça ficou mais bonita ainda. Sabe por quê? Ficou mais bonita ainda porque a obra o primeiro vaso quebrou, não foi? E o segundo ficou mais bonito ainda, né? Quando se trata, meu irmão, a palavra de Deus, quando se trata de salvação da pessoa, do Senhor Jesus Cristo, entenda bem como é que é as coisas. Vaso, primeiro vaso, o segundo vaso, o primeiro vaso, o segundo vaso. Entenda bem. E não poder fazer de vós, assim como fez esse oleiro, casa de Israel. Deus estava falando para quem? Para Israel. Será que eu não posso fazer de vocês assim, ó Israel? Eu não poderei fazer assim para toda a nação, coisa nova? Podereis fazer eu? Não sei. Sim,
poderei fazer de vós, ó, coisas novas. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Jesus. Entenda bem como diz, não podereis fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jesus aqui, Deus não só estava falando para Jeremias não, meu irmão. Deus estava falando para Israel. Olha só que coisa linda. Entenda bem como é que é as coisas. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Irmãos, vamos levar para a simbologia? A simbologia de lei e graça. De lei e graça, né? O primeiro vaso quebrou. Simbolizando o quê? Simbolizando a lei. E aquele vaso, o segundo vaso, foi construído, ficou mais bonito do que o primeiro. A lei, a graça do Senhor Jesus Cristo, ele trouxe salvação, entenda bem, para Israel, trouxe salvação para o mundo inteiro. É o vaso. Estou falando aqui de vaso. Mas quando se refere ao vaso, se refere ao homem e às nações. Entenda bem. Deus quer fazer coisa nova no meio da nação. Quando Deus chega assim, ó. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós. Irmãos, eu quero dizer para você que você está aí do outro lado, né? E aí que às vezes você pensa aqui que a gente não lemos a Bíblia, não estudamos a Bíblia. Meu irmão, quando a gente começa a ler, aí você começa, peraí, de vós, quem estava, a carta seria diretamente para quem? A palavra que veio a Jeremias, dizendo: desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro e lá farei contigo. Aí diz aqui, levai e desci a casa do oleiro, versículo 3, desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí o que aconteceu? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O primeiro vaso quebrou, representando a lei judaica. Representando aqui, meu irmão, a lei judaica. Quebrou, acabou. Entenda bem como é que é as coisas. A lei judaica, meu irmão. Veja bem como é que diz. Olha só que coisa. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Vírgula. Primeiro vaso. Tornou a fazer outro vaso. Segundo vaso. Aí diz assim, vírgula. Tornou a fazer conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ficou o vaso mais bonito do que o primeiro. É verdade? A Bíblia diz que lá em Hebreus, que o segundo pacto, né? A segunda aliança, envelheceu o quê? O primeiro. A segunda aliança, olha só, envelheceu o primeiro. A segunda aliança, que foi a segunda o quê? Segundo pacto. A segunda que é... varão, a Bíblia diz que, né? A lei fala sobre leis, fala sobre graça. Eu quero trazer aqui a simbologia desse versículo aqui, sabe? Porque muitas vezes as pessoas estão pregando Jeremias 18, aí fala de vaso. É o vaso, é o crente cheio do poder de Deus, é o crente cheio do Espírito Santo de Deus, é o crente profetizando dentro da igreja, entregando visões, entregando profecia, entregando isso, entregando aquilo. É isso? Porque quando se trata vaso, irmão, vaso na mão do oleiro. Jesus disse mesmo assim para Jerusalém: como uma galinha guarda os seus pintos, né? Debaixo das suas asas, assim eu queria fazer com vós. É porque Jesus era galinha? Não, meu filho, é uma simbologia. Jesus disse: olha, assim como eu queria, assim como eu queria fazer de vós, guardar, né? Debaixo das asas, proteger, proteger e guardar.
Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí como você vai entender esse versículo aqui, meu irmão? Você vai entender, olha, diz aqui, ó. Então veio a minha palavra, versículo 5. Então veio a palavra do Senhor dizendo. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós. Como é que está aí? Como é que está esse voz aí? Esse voz. Esse voz aí. Está se referindo a só a Jeremias? Ou está se referindo a quem? A quem, Josias? A nós. Está se referindo a quem, meu irmão? A Israel. Israel. Veja aí como é que diz, meu irmão. Veja aí como é que diz. Não poderei eu fazer, o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó nação de Israel. Entendeu, meu irmão? Tu entendeu? O primeiro vaso está representando aqui, o primeiro vaso que foi quebrado, representa a lei. A lei de Israel sendo quebrada. A lei de Moisés sendo quebrada, meu irmão. Agora o segundo vaso dá início o quê? A segunda aliança. É uma simbologia, meu irmão. É uma simbologia. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui, ó. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Hein? Ó casa, vós, está falando aqui para toda a nação, toda a nação de Israel. É por isso que às vezes a gente tem que ler a palavra de Deus, irmão, e parar. Eita, o que Jesus está falando aqui? O que é que Deus está falando aqui? Porque eu conheço tantas igrejas que pregam sobre o vaso e o oleiro. Vós sois o vaso na mão do oleiro, né? Aí quando se trata do vaso, somos como um vaso. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que temos dentro de nós, desse vaso aqui, ó, temos o tesouro. E que é o que chama tesouro, irmão? Tesouro, hein? O Espírito Santo em nossa vida, olha, em vaso de barro. Temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O velho vaso. Eita, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só. Se alguém está em Cristo, olha, nova. Olha, e as coisas velhas passaram. Obra da lei passou, meu irmão. Obra da lei, a obra de Moisés, olha, as obras da lei de Moisés passou. Agora se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Veja como diz: não poderei fazer como fiz este oleiro. Fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jesus está falando aqui para quem? Deus está falando aqui para quem, meu irmão? É só para Jeremias? É só para Jeremias? Não! Ele está falando aqui para todo Israel. Um vaso. Para que serve um vaso, irmão? Para encher de quê? De azeite. Deus quer fazer o quê? Te encher do Espírito Santo. Para quê? Para quê? O versículo embaixo vai dizer: para que você vai ser cheio? Cheio de sendo um vaso, cheio do poder de Deus. Aí diz assim: ó casa de Israel, vós, casa de Israel. É para Jeremias? Mas Deus está falando aqui também para toda Israel. Não é só para Jeremias não, meu irmão.
Palavra que veio a Jeremias dizendo, assim, dessa casa do oleiro, né? Assim eu não poderia, vós, é muita gente, irmão, é a nação inteira. Deus queria fazer de Israel um vaso novo. Olha só que coisa linda, mas só que essa simbologia aqui, meu irmão, simbologia seria para agora, para Jesus, lá na frente, o primeiro vaso quebrou, é a lei, quebrou-se, tornou-se a fazer outro vaso, é a graça, e o vaso ficou mais lindo e mais bonito do que o segundo, ficou, isso quer dizer o que, irmão? Salvação pela graça, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei em fazer. Se eu pregar contra uma nação, se você pregar contra a nação, está dizendo, se, aí diz assim, não é Deus aqui, é Deus usando a quem? Israel. Deus usando aquela nação para pregar contra outra nação. Contra outra nação. Se tal nação disser, tá assim, diz aqui, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar, eu me arrependerei do mal que pensava fazer contra aquela nação. Entenda bem como é que é as coisas. A Bíblia diz que Deus chama Jonas. Jonas vai à cidade de Nínive. Prega contra aquela cidade. Aí Jonas faz o quê? Eita Jesus. Dá para aumentar um pouquinho. O calor tá grande. O calor tá meio. Vai entendeu? Do céu. Veja aqui como é que diz a palavra, meu irmão. Você quer ser vaso, não quer? Você quer ser vaso? Sabe por que o teu vaso está rachado? Sabe por que o teu vaso não se tornou um vaso ainda novo? Sabe por quê, meu irmão? Porque você está parado. Você está encostado. Você não está pregando contra as nações. Você não está pregando o reino de Deus. Você está sendo um vaso covarde. Um vaso rachado, quebrado. Você tem que se levantar, se erguer e falar contra as nações. Pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui que diz a palavra. Jonas é convidado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive. Porque Deus ia destruir todos os seus moradores. É verdade? E Deus mandou ele lá. Ele desobedeceu, seguiu outro caminho, Seguiu outro caminho. Mas Deus fez que ele voltasse, e pregasse contra aquela cidade. Chegando lá, Jonas começou agora a fazer o quê? Pregar contra aquela cidade. E o que foi que aconteceu? E no momento em que eu falar contra a qual... E no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para derribar, para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meu irmão? O que foi que aconteceu com aquela nação? O povo da cidade de Nínive, ouvindo as pregações de Jonas,
se converteu. Se converteu. Meu irmão, tu sabe o que quer dizer isso? Quando pregar para uma grande cidade, a cidade se converter? É porque Jonas era um vaso. Jonas era um vaso na mão de Deus. Mas era um vaso só para ficar dentro da igreja pulando, saltando, né? Dentro de 4 paredes. Irmão, Deus te chamou para pregar o evangelho. Não seja um vaso covarde, não. Não queira só ficar dentro de 4 paredes, não. Vamos para as ruas. Vamos para as praças. Vamos, pregar a palavra de Deus por todo lugar. É? A gente hoje não vê mais Jesus batizar com o Espírito Santo. Tem igreja, mas como é que está a igreja? Quando se batiza com o Espírito Santo, o crente quer ficar só dentro de 4 paredes. Irmão, quando Jesus, olha aqui, quando Jesus te chama e te batiza com o Espírito Santo, irmão, é para fazer a obra. É para fazer a obra. Não é para ficar dentro de 4 paredes, não. Tu quer ser vaso? Tu quer ser esse vaso de honra? É? Irmão, a Bíblia diz que quanto mais a gente ganha alma para Jesus, quanto mais a gente tirar as almas do poder de Satanás e trazer para os braços de Jesus, irmão, cada vez que tu salvar uma alma, é uma pedra que Deus bota na tua coroa. É. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que Deus te abençoa. Deus te abençoa, não deixa faltar nada, meu irmão. Deus não deixa faltar nada. Porque os discípulos disseram para Jesus: vamos ganhar o que, Senhor? Deixamos tudo. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem, pescador de alma. É? E vão ganhar o que, Senhor? Ganharás por fim a vida eterna e 100 vezes mais aqui. Irmão, a Bíblia diz que aquele que vive do Evangelho, coma do Evangelho. Não é dizer comer do Evangelho e ricar do Evangelho, não. É comer do Evangelho. É diferente. Aquele que vive do Evangelho, coma do Evangelho. Se for preciso, você deixa até teu emprego. Deixa tudo, mas para servir a Jesus, ganhar alma para Jesus. E pode ter certeza, meu irmão, se tu tem a chamada de Jesus, Jesus vai cuidar de você. Vai cuidar de você e cuida muito bem. Cuida como príncipe. Como príncipe, meu irmão. Jesus bota até uma rainha para cuidar de você, uma princesa. Mas você tem que provar isso, meu irmão. Você tem que sair pelos campos. A seara é grande. A seara é grande, os campos são grandes, mas poucos são oleiros. Os obreiros. Rogai ao Pai, o dono da seara, para que manda obreiro para a sua seara, meu irmão. Pregar o Evangelho. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Se eu pregar contra uma nação, disser assim, 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 vou destruir, derrubar, e vou chegando lá, e avisando, e ele se arrepender, eu me arrependo do mal que eu fiz, que eu ia fazer contra aquela cidade. E Jonas foi lá. Jonas pregou contra a cidade de Nínive. E o povo se arrependeram, meu irmão. E Deus se arrependeu de destruir Nínive, a cidade de Nínive. Deus se arrependeu. Por quê? Porque o povo deu lugar à palavra. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Jesus dizendo: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então é assim, meu irmão, pregar contra uma nação. Mas primeiro é preciso descer a casa do oleiro. E quando se desce a casa do oleiro, meu irmão, é para aprender. É para aprender. Irmão, nós descemos a casa do oleiro. 34 anos nas nossas vidas de crente. Na minha vida. Na de Josinha até mais velho do que eu no caminho do Senhor. E a gente se tornamos o quê? Vaso. Mas Deus quer cada vez mais, preparar esse vaso. E não posso fazer assim, assim como fez o oleiro. Casa de Israel, vós, toda nação, não posso fazer eu assim? Pode.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E no momento, versículo 9. E no momento em que eu falar, né? E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar, né? E para plantar, e se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha lhe dito que faria. Olha só. Aqui, quando Deus promete uma coisa, e o povo promete e não cumpre, e Deus ia mandar fazer uma bênção sobre aquela nação, sobre aquela gente, e não fazendo, não praticando, né? Deus se arrepende de quê, meu irmão? De fazer o bem que ia fazer aquele lugar. Deus se arrepende de fazer o bem aquele lugar que ele ia fazer, quando vós não deu ouvido a mim. Assim estava a casa de Israel, desviada da presença do Senhor. Assim estava todo Israel desviado da presença do Senhor. Quando se tratando aqui da nação de Israel, se tratando aqui de uma nação que Deus se arrependeria se ela se arrependesse primeiro, né? Deus continuaria com as promessas, cumprindo as promessas no meio dela. Louvado seja o nome do Senhor. E se no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos e não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que ele faria. Ele faria. Às vezes as promessas não se cumprem na tua vida, porque tua vida está torta, né? Às vezes tua vida não é aquela, né? Às vezes Deus diz assim, vai, prega a minha palavra, tu quer ficar sempre dentro do templo. Irmão, muitas das vezes as almas estão aí estão perecendo. As almas estão morrendo, não estão? As almas estão perecendo. Quantas almas estão sendo cefadas por Satanás? Principalmente o jovem. Principalmente o jovem. E quem é o culpado disso tudo? Por quê? É a igreja, meu irmão. Por que a igreja não está pregando? Por que a igreja não está nas ruas pregando o evangelho? Mas as igrejas só estão pregando de prosperidade. A igreja só fala isso, só fala aquilo, quando devia pregar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estão mais interessados numa vida financeira do que ganhar as almas para Jesus, meu irmão. Não é verdade? Enquanto as almas estão perecendo. Não é verdade? Aí você quer ser um vaso na mão de Deus? Um vaso para estar pinotando dentro da igreja? Irmão, quantas almas tem ganhado para Jesus durante esse tempo? Esses anos todinho? Quantas? A Bíblia diz, irmão, que saltar, falar línguas estranhas, como diz Paulo, para o povo do mundo, isso é loucura. Para o povo do mundo, isso é loucura, eles não entendem. Sabe como é que eles vão entender? Se tu falar a tua própria língua, entendeu? E pregar a palavra de Deus. Porque falar em mistério, tá pulando dentro da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, só dentro da igreja, dentro de 4 paredes, e as almas morrendo, perecendo aí, meu irmão. Jesus preparou a igreja, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, revestiu a igreja, e começaram a falar do poder de Deus. Começaram a falar da salvação na pessoa de Jesus. E as pessoas foram se convertendo. Não poderei eu vos fazer como fez este oleiro? Ó casa de Israel, o primeiro vaso quebrou, consertou o segundo. Fez o segundo, mais bonito, mais belo. Não posso eu vos fazer assim como fez, ó casa de Israel? Mas esse vaso, irmão, é um vaso para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Diz aqui
O versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens. Ei! Na tua Bíblia está como assim? Está os homens. Não é o homem não, né? É os homens. Fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós. Deus o quê? Está forjando o mal contra nós. Eita, e agora? Hein? Quer ser um vaso? Seja um vaso de honra. Para quê? Para anunciar, para pregar o evangelho. Hein? Aí Deus diz aqui, ó. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos, e melhorais os vossos caminhos, e as vossas ações. Ei, vaso, diga aos covardes e aos tímidos que volte. Hein? Diga agora aos homens. Diga agora aos homens. Jesus te chamou, meu irmão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse livro de Jeremias, capítulo aqui 18, é a chamada de Deus para com o homem. É mostrando que Ele vai fazer de você um vaso. Para quê? Para falar aos homens, para falar às nações, para pregar para as nações. Pregar a palavra do Senhor com autoridade. Pregar dentro de Brasília. Pregar dentro do Rio de Janeiro e São Paulo. Pregar aonde todo o território nacional e internacional. Dizendo que o Senhor está às portas. Dizendo que o Senhor vai destruir esse mundo com fogo. Arrependei-vos, diz aqui, ó. Porque Deus tem projetado já o mal para este mundo. Deus já tem projetado, meu irmão. A Bíblia diz lá em Pedro, 2 Pedro, que esse mundo está guardado como tesouro para o dia da perdição dos homens ímpios. Está guardado para o fogo, para a destruição. Eu queria que Josias lesse isso. Eu tenho isso, Josias. Sabe onde é que está esse versículo? Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está guardado como tesouro para o dia, irmão, da perdição dos homens ímpios. Então que Deus vai queimar toda a obra que for feita por mão dos homens. Deus já tem arquitetado, Deus já tem projetado. O quê? O mal contra as nações. Olha só, meu amado, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, abençoado. Que diz assim, mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ei! Aleluia! Está guardado, esse mundo está guardado. Se está guardado é porque Deus já tem projetado o mal contra esse mundo. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Eita! Deus vai destruir, vai mandar sua ira sobre esta terra. Meu irmão. O juízo de Deus vai O juízo de Deus. Olha aqui, ó. Como diz assim, ó. Versículo 11, capítulo 18 de Jeremias, versículo 11. Diz assim, ó. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós,
e projeta um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai as vossas ações, o vosso caminho é vossas ações. Temos que melhorar, irmão, cada momento. Melhorar, ser mais crente. Deus, ressuscitando seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um de vossas maldades. Tem Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus, tendo ressuscitado Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um de vossas maldades. Primeiro enviou a vós, primeiro enviou a Israel. Aqui está falando de Israel, mas cabe à nossa nação também, que na nossa nação está aí entregue a Satanás. É feitiçaria, como diz Paulo. As obras da carne são manifestas. A qual são o quê? Prostituição. Prostituição está tomando conta do nosso país. Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, coisa semelhante a essa. Quem pratica não herdarão o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ouvir Jeremias, capítulo 18? Aleluia. Agora você vai deixar de estar pulando nas igrejas e estar numa praça pregando o Evangelho de Cristo. Você é batizado com o Espírito Santo? Jesus te batizou, foi para pregar o Evangelho, meu irmão. Não só foi para estar dentro de 4 paredes, não. Só tem crente de ciclo de oração. Eu só vejo crente de ciclo de oração, mas pregar a palavra de Deus não prega, não. Não estão pregando. Os pastores estão se covardando. O conformismo com este mundo. Conformismo com a política. Conformismo com as emissoras de televisão. Conformismo com isso, com as novelas. Com popopó. Não é o mesmo mundo. Nem o que é no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jeremias 18, o vaso e o oleiro. Eita Jesus! Seja vaso na presença do Senhor. Seja vaso para divulgar a palavra. É verdade ou não é? Tem crente que se covardando. Meu amado Diácono Alberto. Glória a Deus. Nesse período agora de política, né? Que acaba aí, eu conheço vasos aí que pregava na praça pública, né? Eu não vou citar o nome. Pregava e ganhava almas. Quando fazia o apelo, ganhava almas, né? E agora, com esse período de política, perderam a graça, se envolveram da política, em vez de ganhar as almas, né? Em vez de falar de Jesus, estão falando de político, pedindo voto. Seja neutro, meu amado, seja neutro, minha amada, quando se trata de questão de política. Jesus me chamou e te chamou, foi para ganhar almas, não foi para ganhar eleitores não. Porque se você se envolve com política, você vai agradar um lado e desagradar outro. E é por causa de muitos líderes que estão se envolvendo 100% em política, pedindo para votar no candidato dele. E quando o candidato dele for eleito e que fizer coisas erradas, aí as ovelhas, as pessoas que votaram no candidato dele, vão se revoltar contra esses líderes e vão tocar fogo nas igrejas. Vai ser perseguição das igrejas, porque a igreja vai ser perseguida pela religião, pela política. A religião, escute bem, papai está mandando eu falar, vou falar agora, meu amado. A religião vai ser perseguida pela política. Escreva aí o que papai está mandando agora eu dizer. A igreja? A igreja vai ser perseguida pela política. A igreja. A igreja de Jesus. A igreja, eu e você, nós, os crentes, vai ser perseguido pela política. Sabe por quê? Porque em vez de eu e você pregar que Jesus está voltando, e o tempo está passando, amado, vai acabar o vídeo. Calma. Eita, Jesus. Em vez de eu e você pregar que estamos em véspera do arrebatamento, que o Salvador está voltando, a gente estamos se envolvendo com política. Em vez de ganhar alma, está querendo ganhar eleitores, agradando a um lado e desagradando ao outro. Mas vai vir uma grande perseguição, meu amado. Aí eu quero ver se você é crente. É na perseguição que se revelam os verdadeiros
adoradores. E papai mandou dizer a você: não se envolva com política, mas se envolva no reino de Deus para ganhar almas. Porque o diabo, ele não brinca de ser demônio, enquanto eu e você brinca de ser crente. A gente tem vergonha de pregar. É verdade? Então, meu irmão, pregue a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Mas desça a casa do oleiro. Porque Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Desça a casa do oleiro. Porque Deus quer fazer você uma atalaia de Deus. Aleluia. Para pregar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho em toda a terra. Deus vai fazer você grande. Mas desça a casa do oleiro. E Deus vai fazer de você um vaso para pregar contra essas nações, meu irmão. Deus não te chamou para ficar dentro de quatro paredes, pulando para lá e pulando para cá e derrubando banco, derrubando mesmo, não. Jesus te chamou para pregar a palavra de Deus, revestivo do Espírito. E anunciai, porque o Espírito Santo, fará lembrar todas as coisas que o Senhor tem dito. Glória a Deus. Aleluia. O arrebatamento da igreja, meu irmão. Se prepare para o arrebatamento. Se prepare para o fim. A palavra de Deus diz aqui, ei, Deus foge, viu? Deus tem forjado mal para este mundo. Mulher com mulher, homem com homem. Tá pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. Tá, é verdade. A violência aumentando cada vez mais. Não existe paz em nossa nação. Por quê? Mas a Bíblia diz aqui, convertei-vos, diz aqui, convertei-vos do vosso caminho, do mau caminho, melhorai vossos caminhos, e as vossas ações, melhorai vós, melhorai toda a nação de Israel, melhorais o mundo inteiro, diante do Senhor, aceite Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus. É verdade ou não é? É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. E você que manda a gente estudar, eu digo ao contrário. Olha, Jesus está te vendo. Oh, glória. Jesus está vendo o que você anda fazendo, rapaz. Eita. Os olhos do Senhor Jeová estão sobre ti. Deus está forjando mal contra ti. Eita, fácia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Deus está te vendo. Glória a Jesus. Vai tá falando. Deus está te vendo. Prega a minha palavra. Ismaácia. Glória. Aleluia. Prega a minha palavra. Anuncia a todas as nações que eu estou voltando. Ai. Glória a Deus. Eita, recado do céu. Eita. Aleluia. Arrependei-vos. Eita. Endireitai-vos o vosso caminho, as vossas ações. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, coisa boa. Eita, Jesus papai. Maravilhoso. Oh, maná. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Eita, Jesus. boa, Versículo 15. Eita. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso. A vaidade fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andasse por vereda afastada, não planeada. Eita, Jesus! Glória a Deus, como está essa nação. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Te converte para Jesus. Eita. Te converte, o tempo é chegado, meu irmão. Guarda essa palavra. O tempo é chegado. Glória a Deus. Eita. O tempo é chegado. Desce a casa do oleiro. Te prepara. Jesus vai fazer vaso novo. Jesus vai te encher do Espírito Santo para ser divulgador do Evangelho. Um atalaia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Te converte. Eita, Jesus. Porque quando tu faz assim, olha,
tem 3 apontando para ti, vista? Glória a Deus. Eita, É verdade. Te converte.